ao vivo. Olá a todos! Ao vivo do Cafofo. Hoje fomos expulsos pelo fio da sala. É novo cenário, hein? Novo cenário. Improvisado. Improvisado. E começamos nossa live semanal de hoje com o tema... Obesidade e crença? Não, ao contrário, sempre. Crença e obesidade. Oi, Alcione! Sempre presente aqui. Boa noite, hoje, Alcione. Crenças e obesidade. Bom, eu aqui na minha pesquisa, né, como sempre, é muito importante que a gente lembre. Sempre que a gente começa a live, a gente começa falando, eu vou falar sobre crenças e tal item, mas tem sempre uma abordagem integrativa, né? Sim. Então, não dá para nós falarmos assim, a obesidade está somente ligada a crenças. Pode ter. Então, vamos começar a relembrar alguns itens que podem contribuir para a obesidade, né? Então, distúrbios na tireoide. Então, Sim. É muito importante que esteja com os exames em dia, com as percepções. E aí, quando a gente fala de tireoide, também tem crenças. Depois a gente pode fazer um outro dia crenças e tireoide. Mas também tem crenças, Verdade. Não é? Então, tem distúrbios na tireoide. A gente já falou sobre menopausa, né? Então, a menopausa também, ela mexe com o metabolismo. Então, também tem que verificar isso, né? Os hormônios, os estados hormonais. Os distúrbios emocionais, porque os distúrbios emocionais dão muitos gatilhos para se comer em excesso e também gatilho para dificuldade de metabolizar o alimento ingerido. Então, distúrbios emocionais também estão conectados e ligados à obesidade. Medicações alopáticas, nós temos uma infinidade de medicações alopáticas que causam problemas, disfunções, inclusive nos órgãos que foram ditos, disfunções hormonais, inclusive, mas principalmente que incham. Exemplo, os corticoides, né? Sim. Os corticoides Esse é um dos principais exemplos, né? Os corticoides. Remédios que afetam. Que afetam. Não é nossa área, mas, assim, né? É bem importante. E outra coisa também, quando a gente falou de distúrbios emocionais, quando a pessoa está, por exemplo, com um processo de estado depressivo, uma depressão já instalada de muito tempo, tomando antidepressivos por muito tempo, eles incham e engordam, tá? Então, a gente também tem tudo isso, todo esse contexto. Então, não é só um contexto de olhar para a crença, tem um contexto integrativo ao redor. Claro que nós vamos falar que as crenças que contribuem e alguns estados emocionais vinculados a essas crenças que contribuem para o aumento de peso, inclusive para essas conexões com esses distúrbios também. Exato. Né? Que é tudo, né? Trabalha em conjunto. Que mais? Aí eu vou falar de algumas coisas emocionais. Você quer colocar algum item aqui, como eu falei aí de... Eu só quero complementar, né? Essa questão das crenças, né, com relação à obesidade, é que muitas vezes as pessoas não conseguem elas manter um peso saudável porque as crenças, ela tem crenças inconscientes que impedem ela de conseguir. Por que as pessoas não conseguem, né? Fazer uma dieta ou, sei lá, manter um peso saudável? Existem diversos fatores, mas às vezes a pessoa ela realmente está empenhada, ela quer realmente dar um peso, ficar mais leve, ela quer entrar naquele vestido, ela quer, né, se sentir mais bonita, sei lá, uma série de motivos, e as pessoas não conseguem, elas começam, iniciam aquele processo super animado, dá 15, 20 dias, já não dá certo, algumas coisas, aí por quê? Toda vez vai e volta, nem sempre, assim, é muito simplista você falar assim, porque a pessoa não tem vontade. Não, por isso que nós estamos falando aqui, né, desse contexto integrativo. E olha as minhas dando mãozinha aí, Jaque, Ana Paula, Márcia, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Por isso que nós estamos sempre colocando que é uma abordagem integrativa. Então, é um conjunto. Nem é só a crença isolada, sem o hábito, nem é só o hábito sem olhar para a crença, nem é só a medicação isolada, nem é só a medicação que causou o uso daquela medicação para antidepressivo. Então, é um processo integrativo, sempre. Então, aqui não é para você parar os seus tratamentos, nem lá abandonar o remédio, né, a medicação, mas é para você observar, né,
comportamentos emocionais, falas, repetições que estão totalmente ligadas e vinculadas ao que você acredita, ou seja, suas crenças, que é para você começar a ver alguns históricos e alguns insights da sua vida, né? Então, falando em insights, eu vou começar com algumas coisas emocionais que contribuem para aumento de peso, tá? Então, primeiro, críticas, julgamentos e indignações. Então, pessoas extremamente críticas consigo mesmas, com o outro, com o governo, com o planeta, com etc., elas têm tendência a acumular as emoções. Então, elas não geralmente são muito fervorosas, para falar, né? Então, aquilo você põe para fora uma parte e guarda outra. O que acontece? Aquilo que você guarda, essas resistências emocionais, esses julgamentos que você guarda, solidifica. E o que solidifica dificulta, vamos falar assim, a eliminação de líquidos, retém líquido. Tá. E com isso auxilia num processo também de obesidade. Então, indignações também acumulam gordura. Olha que muito interessante. E por quê? Porque causam também desequilíbrios no fígado e no rim. A gente até já fez uma live sobre fígado e já fizemos lives também, sobre rins, que é o filtro das emoções. Então, vamos lá. Não filtra, acumula excesso de água no organismo no local inadequado, com isso gera gordura. Tem um outro aspecto interessante, né? Isso é o lado psicológico da coisa, né? Quando você está em constante estresse, constante indignação, constante aborrecimento, para o nosso corpo, isso é uma ameaça. O corpo se sente ameaçado, porque você não está bem, né? Emocionalmente. Então, como é que o corpo entende? Eu preciso proteger. Eu ia falar de uma coisa parecida, mas pode continuar. Preciso proteger esse corpo, porque ele está ameaçado. Seja por medo, seja por indignação. O que ele faz? Ele te faz comer mais calorias, te faz se alimentar, porque é uma forma de ele entender, não, ele está se nutrindo, mais energia para poder suprir essa ameaça, poder suprir esse medo, poder suprir essa indignação, esse estresse, porque para o organismo, para o teu cérebro, esse start, essa emoção exacerbada é o start que ele vai falar, pô, vou dar comida para esse cara, para essa pessoa se acalmar. Sim, perfeito. Né? Então, legal. Vamos pegar o que você falou, vou puxar aqui o que você falou e o próximo assunto que eu ia abordar. Então, quando você tem esse excesso de emoções, você gasta muita energia. Também. Então, você gasta muita energia com raiva, com indignação, com ressentimento, com rejeição. Você gasta muita energia, mas não é uma energia gasta com o exercício. É uma energia gasta com o campo energético, vamos dizer assim, né? Com o campo emocional. E aí o corpo entende que você está gastando muita energia e você precisa de mais energia e acumular energia para poder auxiliar esse processo. E o que o corpo entende? Ele entende que guardar energia através do alimento é o mais fácil, é o que ele conhece. E aí ele vai acumular gordura, tá? E aproveitando isso, nós já fizemos uma live também falando sobre toxinas, né? Sobre metais pesados. Nós até falamos um pouco já sobre isso. Então, quem não assistiu, assiste as lives anteriores. Quando você tem muito metal pesado no organismo, muita toxina no organismo, o corpo, ele sempre vai fazer de tudo para você ficar viva. Esse é o objetivo, é nós estarmos vivos. Então, o que ele entende? Vamos supor que você está cheio de mercúrio no organismo, tá? Tem muito mercúrio por medicação, por processo medicamentoso. O que ele vai entender? Ele vai precisar encapsular esse mercúrio para poder proteger o seu corpo, para ele ficar menos intoxicado possível, tá? E como é que ele entende esse encapsulamento? Isso daí já é clínico, tá? Como é que ele entende esse encapsulamento? Ele pega aquela toxina, aquele metal pesado e cria capa de gordura em volta para proteger e ele não espalhar pela corrente sanguínea. Sim. Ok? Então, quando nós estamos também com muito metal pesado no organismo, o nosso organismo também vai criar gordura.
Tá? Interessante. Nós vamos engordar. Então, isso também é interessante. Fazer testes, fazer exames para verificar se não tá com metal pesado em excesso no organismo, ok? Isso é muito bom. Que mais? Uma coisa importante para quem quer emagrecer. Tudo aquilo que a gente deseja perder, tudo aquilo que a gente perde, perdão, né? Tudo aquilo que a gente perde, a gente deseja reencontrar. Então, se você perde a chave, você quer encontrar de volta. Se você perde o cartão de crédito, você quer encontrar de volta. Você perde o namorado, você quer arrumar outro. Você perde o emprego, você quer um novo. Você viu que o namorado não quer encontrar de volta, né? Quer pegar outro. Né? Então, tudo que nós perdemos, nós desejamos encontrar. Isso já faz parte do nosso campo informacional. Perdeu, precisa encontrar de volta. Então, se você deseja emagrecer, já tire da sua fala: eu preciso perder peso, ou eu quero perder peso, ou eu escolho perder peso. Não importa a palavra que você põe antes. Se você fala perder peso, você está dizendo que você vai perder algo que depois você deseja encontrar. Tá? Isso fica uma dica aí de crença, de fala, de programação mental. Então, a fala, na verdade, é liberar, largar e não perder. Porque o perder vai desejar o quê? Reencontrar. Então, fica essa dica aí para todos, tá? Sim. E uma outra coisa muito importante para nós. Como eu falei que o nosso corpo, ele sempre deseja nos proteger e nos amparar, então a gente precisa estar atento com algumas coisas da nossa história de infância. Desde a sua infância até os seus dias atuais. Se houve abusos, ok? Sejam eles abuso físico, emocional, energético ou sexual. Não importa o tipo de abuso. Se teve abuso físico, se teve abuso emocional, se teve abuso energético ou teve abuso sexual, o seu corpo, a sua essência, os seus eus, que são vários, né? Não cabe aqui que não é curso de Theta Healing ou de outras técnicas energéticas, mas nós temos vários eus. Esses eus, eles sempre tentam nos proteger e nos amparar. E vão sempre pelo caminho que eles consideram o quê? Mais fácil e compreensível. Qual é? Se eu sou uma pessoa que fui muito abusada quando era criança ou em vários relacionamentos esses padrões se repetiram, o que eu vou fazer? Qual é a forma que meu corpo entende de manter distância? O manter distância é através do peso. Então, pessoas que convivem com seres, com situações abusivas e tóxicas, elas vão ter a tendência a engordar, a criar peso em excesso para se manterem protegidas e amparadas. Tá? Maravilha. Isso, essas são as dicas. E aí, faltou uma coisa também importante, parasitas, que é quase testes que a gente não faz mais. Então, se você tiver muitos parasitas no corpo, também causam aumento de peso, tá? Então, fica aí algumas dicas. Eu e o Kleber, nós não acreditamos assim muito em dieta, a não ser mudança de padrões, sim, né? E aí eu vou falar para vocês sobre algumas crenças que contribuem para essas emoções exacerbadas, para esses abusos. Então, eu vou falar de algumas crenças que contribuem para isso, que é interessante vocês observarem. Primeiro, uma crença que contribui para aumento de peso é uma crença de que eu preciso me dar mais para o outro do que para mim mesma. Essa é uma crença que quando você tem, eu preciso me dar mais para o outro do que para mim mesma, significa que você já se permite ser abusado. Você já permite que os outros abusem de você. Já permite que os outros invadam o seu espaço. A tal ponto que você, para ganhar espaço, vai precisar ganhar peso. Aí é onde o Kleber... Ganha largura, né? Isso. Aí é onde o Kleber falou antes, né? A pessoa vai comer, vai se alimentar, vai ter uma alimentação desregrada, vai seguir uma dieta, mas não vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque ela tá vivendo uma situação abusiva. E o que faz com que ela viva uma situação abusiva? Sabe, aquela sogra que de repente vem na sua casa,
sem avisar, entra, se mete nas suas coisas, dá opinião, diz que você não sabe cozinhar tão bem para o filho dela, ou aquela mãe que reclama demais, ou aquele pai que sempre te diminui, que sempre acha que você é incapaz, incompetente, não tem conhecimento suficiente. Esse tipo de informação, repetidamente no seu cotidiano, criam abusos emocionais. E aí a pessoa não consegue pôr para fora, não consegue se expressar, não consegue se posicionar, porque, eu preciso fazer o que o outro quer. 2, eu preciso me esquecer para que o outro viva. 3, somente os outros sabem o que é melhor para mim. Olha só quantas, todas crenças vinculadas a situações abusivas. 4, eu não sou boa o suficiente para conduzir a minha própria vida. São todas crenças que impedem de falar, logo criam distúrbios de comunicação, dificultam o trabalho da tireoide, porque não tem comunicação, não tem fala, não tem expressão. Expressão, né? Não deixa com que você tenha o seu próprio espaço, então dificulta o seu espaço, então os outros vão invadindo o seu espaço e aí você precisa ganhar espaço, tá? Claro que isso dependendo do grau, do nível do abuso, a pessoa cria também outras situações, como a própria depressão, tristeza, falta de amor próprio, dificuldade de se aceitar, né? Principalmente se nesse meio do caminho aconteceu lá atrás, seja na infância, na adolescência, um abuso sexual. Aí isso criou uma marca e uma dor ainda maior para ser liberado, ok? Mas não se iludam, não precisa existir um abuso sexual, um abuso gravíssimo na sua vida para que você tenha pequenas doses homeopáticas de abuso ou de situações ou pessoas tóxicas no seu dia a dia, que o seu próprio corpo, uma pessoa tóxica, também é uma toxina que entra e que o corpo precisa encapsular. Uma emoção tóxica ao corpo vai precisar encapsular. O não se expressar de alguém que reclama de você todos os dias, o corpo vai sentir que não pode ser você mesma. E vai alguém toda hora vindo na sua casa, que seja aquela sua melhor amiga, sem te avisar para comer e etc., você vai precisar ganhar o seu espaço a partir do peso. Então, é ficar atento a questões pequenas do cotidiano que criam histórias abusivas, emoções abusivas e que vão dificultar processos na sua vida. E aí, claro, agora a gente falou um pouquinho de crenças, né? Algumas situações de crenças aí para vocês terem uns insights. E aí, claro, a gente volta aos nossos hábitos. Então, a gente muda as nossas crenças, mas é importante que a gente mude hábitos também alimentares. Que não adianta eu achar que eu sou o máximo, a pessoa mais legal, aceitar meu corpo, saber falar, saber dizer não, se eu comer churrasco de segunda a segunda. Ou ultraprocessados de segunda a segunda. Eu nunca sair para dar uma caminhadinha na praia. Eu nunca fazer um movimento corporal mínimo que seja, que aí eu vou ficar sedentária, né? Então, também é um conjunto, é integrativo. E aí, vamos a algumas dicas que você possa dar. Bom, vamos lá. Esse é um assunto extremamente... Maravilhoso, né? É um assunto longo, né? Falar sobre isso. Eu leio, estudo e vivo nessa questão de obesidade, é um tema que sempre me intrigou bastante, né? Por que que as pessoas elas ganham peso? Por que que a tendência é essa, né? As pessoas chegam a uma certa idade, começam a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. Eu não estou falando nem das pessoas que têm obesidade mórbida, aquela obesidade mais doentia, né? Que aí já são outros problemas. Geralmente tem problemas orgânicos que precisam ser tratados com uma certa urgência, etc. Estou falando das pessoas normais, né? Hoje em dia, 1/3 da população mundial
está em nível de obesidade. É muita gente, é muita gente. Então, o que que mudou, né? Por que que esse número tem aumentado? Isso em várias pesquisas, né? É a alimentação, gente. A alimentação mudou bastante, né, pra gente. A rapidez com que a gente come, a correria do dia a dia, a pouca preparação das comidas, do alimento, a gente come muito fora. E geralmente as comidas são as mesmas, não mudam muita coisa, e a gente vai se entupindo, né, com essa comida, e isso, com o tempo, isso vai acumulando, né? Junta fatores emocionais, junta tudo aquilo que a Ana Paula falou, né? Então, na verdade, assim, a gente sabe, muitas pessoas que já fizeram... Para aumentar aqui a nossa luz, tá? Tá, estão me vendo? Então. Ah, então. É que eu tô vendo só a tela do celular, eu não consigo me enxergar. Agora estão me vendo de novo. Então, o que acontece? E aí as pessoas percebem, quando elas vão começar a falar, meu Deus do céu, preciso liberar peso, né? Vamos começar a falar isso. Liberar peso, as pessoas começam a ter dificuldade, porque elas acostumaram o organismo dela a comer aquele tipo de comida, e o que ocorre? Quando você começa a alterar a alimentação, o teu organismo, ele estranha, ele não está acostumado a alterar essa alimentação. Você tem tipo uma crise de abstinência, né? É como se fosse, se fosse, né? Aquele alimento, de alguma forma, a comida ela tem um lado afetivo, né? Um lado de conforto, Perfeito. Por tudo que nós já falamos. Então, quando você faz essa mudança radical, o que significa isso para o teu corpo? Você está fazendo uma agressão para ele. Você tá, de uma hora para outra, você começou a não dar mais aquilo que ele gosta. Por isso que é tão difícil você fazer uma dieta restritiva, né? Eu sempre falo sobre esse assunto. A dieta restritiva, ela mexe muito com o nosso psicológico. E aí, com o passar do tempo, depois que você passa 1 mês, 2, 3 meses com essa dieta, a hora que você consegue uma melhora na liberação de peso, você não vê a hora de voltar. O teu organismo pede, pelo amor de Deus, volta a comer aquilo tudo. Então, para você fazer essa alteração, eu acredito muito nisso, eu fiz isso comigo, eu também já tive um peso, meu MC já foi de 30, MC diga obeso, eu já tive isso. Então essa mudança foi gradativa, tá? Aos poucos, é você mudando a alimentação, a gente sabe, você percebe o que é necessário comer. Muitas pessoas se perdem porque você começa a ver tanta informação que você não sabe nem por onde começar. Então, para começar, gente, aos poucos, o exercício físico, a partir do momento que você consultar um médico, ver se você pode fazer exercício físico, uma caminhadinha, tá? Isso, aos poucos, você vai liberando esse peso. E muito mais do que a questão estética, é a questão de qualidade de vida. Porque a obesidade está associada a diversas doenças. A pessoa obesa, a obesidade não vem sozinha. Ela vem com diabetes, ela vem com hipertensão, ela vem com problemas de articulação, dor na coluna. Vou pegar esse adendo e falar para você, falar também. A obesidade não vem sozinha, a obesidade não começa de um dia para o outro também. Então, vem com todos esses acúmulos emocionais que nós falamos, e aí depois vem com toda essa bagagem que o Kleber está trazendo, que prejudica a sua saúde. E se vocês tiverem mais curiosidade, né, eu tenho uma pesquisa que eu fiz, né, nessa área, né, acabei de me pós-graduar, na minha conta, a Comida com Graça, @Comida com Graça, tem alguns vídeos, alguns textos que eu coloco bem interessantes para quem está interessado em mudar a sua alimentação. Perfeito. Então, aí nós vamos voltar, né? Então, nosso foco hoje de falar sobre crenças e obesidades, a gente conversou um pouquinho, então eu foquei em falar sobre as crenças que estão vinculadas a abusos. Porque muita coisa na vida das pessoas que eu atendo estão vinculadas a abusos e a dificuldade em dizer não. E aí, se você fala, puxa, mas eu não tenho tempo para fazer exercício, tempo para comer melhor, tempo para olhar para mim. Então, a gente, para poder mudar e ter mais tempo, o primeiro caminho é saber se posicionar, saber dizer não. Porque você pode estar dizendo sim para um monte de coisa e dizendo não para você e vivendo uma situação abusiva. Então, eu vou aproveitar e vou convidar vocês. Eu vou ter um evento com uma amiga que nós vamos ter no sábado, que é um evento falando sobre administração de tempo. Um evento que vai liberar crenças e emoções que te impedem de ter mais tempo para você. Isso é muito legal, hein? Né? Então, a gente vai estar trabalhando com a chamada escassez
do tempo, tá? Então, quem desejar saber mais, ela vai conduzir, né? A Priscila vai conduzir de uma forma bem amorosa o jogo do Miracle Choice, que é um jogo que eu sou apaixonada, é uma técnica, é um jogo que nos leva a processos terapêuticos e de autoconhecimento, e a gente chama de milagre para dentro de você mesmo. E eu vou estar, eu também sou certificada do Miracle, mas ela vai estar conduzindo o jogo, e eu vou estar conduzindo esses processos de liberações, de crenças, de emoções, de escassez de tempo. Aí sim, vai ser uma vivência de 4 horas, tá? Então fica aí o convite para quem quiser saber mais. E dentro dos downloads de hoje, eu vou propor para vocês alguns downloads para realmente viver o seu dia a dia sem criar situações abusivas e sem atrair pessoas que são tóxicas para você. Claro, a gente está trabalhando aqui só liberando os downloads, né, trazendo insights, mas se você sai das nossas lives com algumas pequenas dicas alimentares que a gente traz, uns olhares que você nunca tinha percebido e principalmente, nossa, se eu permito que a pessoa fique tocando a campainha da minha casa toda hora, que é a hora que ela quer, sem chegar para ela e falar, olha, você não pode vir na minha casa sem me avisar. Se você sair daqui capaz de dizer para aquele amigo chato, para aquele parente chato, com suavidade, que para vir na sua casa precisa avisar antes, não é aparecer, eu tenho certeza que já vai abrir mais tempo para você, já vai liberar algumas toxinas da sua vida e já vai gastar menos energia, e com isso você vai ter um pouquinho já mais de facilidade de se alimentar um pouco melhor com as dicas que o Kleber traz, que você vai procurar lá no Comida com Graça, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos para a gente trazer alguns downloads. Então fecha seus olhos, isso. Você me permite trazer downloads e sentimentos para você, lembrando que a cada download você deve dizer sim. Você me permite trazer o download de sentimento que você sabe como, quando, que é possível e permitido você dizer não e continuar pertencendo à sua família. Sim. Que você sabe como, quando, que é possível e permitido você dizer não e continuar tendo amigos. Sim. Que você sabe como, quando, que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem precisar atrair pessoas tóxicas para o seu cotidiano. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem mais precisar acreditar que você precisa se intoxicar com a comida. Sim. Se intoxicar com excesso de alimento. Sim. Que você precisa ganhar espaço de proteção apenas com gordura. Sim. Você sabe como viver o seu dia a dia sendo capaz de dizer não sem precisar engordar para isso. Sim. Você sabe como viver o seu dia a dia sendo capaz de ter o seu espaço sem precisar criar gorduras para isso. Sim. Sem precisar engordar para isso. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você experimentar novos sabores saudáveis. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você abrir o seu palato para uma nova alimentação. Sim. Uma nova nutrição de si mesmo. Sim. E você sabe como, quando, que é possível e permitido você conviver com pessoas que sejam expansivas para você. Sim. E sabe como viver o seu dia a dia sem precisar mais criar abusos desnecessários. Sim. Ok. Nós agradecemos vocês. Eu também, Assim nossa. é. Nós agradecemos vocês. Aqui ficaram algumas crenças. Assista a live de novo. Perceba o que a gente falou. Anote. Observe. Veja o que você fala. Veja com quem você convive. Esse assunto é muito profundo. Aliás, como todos que a gente traz. E quando a gente fala de processos abusivos, dificuldade de ter seu próprio espaço, isso pode estar enraizado desde a infância. Às vezes realmente precisa de um processo terapêutico. Às vezes precisa de um processo mais profundo lá na sua alma para que você seja capaz de liberar essas emoções e entender que cada um dá para nós o que ele pode dar. Agora cabe a nós escolher o que vai receber. Então, fica Muito aí bom. uma maravilhosa noite para todos. Daqui a pouco a gente se encontra com os nossos parceiros no Clube de Leitura. Lembrem de nos seguir, de nos assistir, de comentar, de Compartilhar. compartilhar essas lives e principalmente lembre de perguntar sobre os nossos cursos, os nossos eventos, e muito em breve nós vamos relançar o Cocri Manifest,
que foi e está sendo Um um sucesso, sucesso. com muitos resultados, com muitos depoimentos, e a gente vai lançá-lo novamente. Então, fique atento para poder participar, porque assim é. Arro. Arro. Até segunda que vem.